Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos sequência, a esse compartilhamento de mensagens que visam levar para as pessoas uma mensagem que venha do direcionamento de Deus. Nós sempre procuramos esclarecer para as pessoas, que não existe em mim, aquele trabalho de vir aqui gravar vídeos porque eu tenho que nutrir o canal com vídeos, porque eu tenho que colocar no canal material, porque eu sou monetizado, porque eu estou em busca de like, estou em busca de inscrito. Não, o meu propósito não é esse. Cada dia que passa vai chegando pessoas. Nos últimos vídeos que nós estávamos aqui era 359, agora já está em 360. As pessoas vão chegando, pessoal. Uma vai dizendo para outra, olha, tem um canal ali de um rapaz que ele fala da salvação, fala do arrebatamento da igreja, do fim do mundo, não usa uma gramática rica em sofisma, mas é uma gramática bem popular para que as pessoas possam entender, pessoal, a mensagem de Jesus, porque Jesus ele foi simples no falar. Você veja que você pega a pregação de Jesus, quando Jesus abre a boca para falar, você não está ouvindo nenhum erudito, você está vendo ali uma pessoa falando a linguagem do povo, falando a linguagem para as pessoas, para que as pessoas possam entender, aquilo que ele queria passar, aquela mensagem que ele queria passar. Então Jesus era simples na sua forma de levar a palavra de Deus. E nós estamos aqui como aquela atalaia que Ezequiel 33 fala, pessoal, tocando a nossa trombeta, porque nós estamos vendo que está vindo a espada. E quando eu falo vendo que está vindo a espada, quando nós olhamos para os sinais dos tempos que Jesus deixou escrito, eu quero até ler para vocês, eu quero relembrar vocês aqui qual foi os sinais que Jesus ele deixou. Eu gosto sempre de usar o que está escrito em Lucas 21. Embora Mateus 24 também fala, mas eu gosto sempre de usar o que está escrito aqui em Lucas 21, onde ele diz assim, princípio das dores. Princípio das dores. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinais haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que ninguém vos engane, que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. O fim não será logo, o fim do mundo, Não será logo o fim, mas o arrebatamento da igreja é certo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos. Nós tivemos aí, recente agora, mais um terremoto, já estava, pelo menos até ontem, quando eu li a notícia, estava com 150 pessoas mortas, mas estavam ainda atrás de mais em escombro. Epidemias, nós já tivemos dentro da nossa geração uma pandemia terrível que abalou o mundo, e fome em vários lugares, isso não é novidade para nós, coisas espantosas e também grandes sinais do céu, isso também não é novidade para nós. Coisas espantosas têm acontecido pelo mundo afora, sinais dos céus, alguns sinais dos céus têm acontecido sem explicação. Então, tudo isso aqui que eu acabei de ler para vocês são os eventos do princípio das dores. Porque o princípio das dores,
meus irmãos, o princípio das dores é o que vai abrir a porta para a grande tribulação. O princípio das dores, né, é o que vai se dar o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai se dar dentro do princípio das dores, aonde vai abrir a porta para a grande tribulação, aonde vai surgir o falso profeta, o anticristo, que depois vai se transformar na besta. Então, nós já estamos aí vendo os eventos dos princípios das dores. E por isso nós podemos afirmar que o arrebatamento da igreja está próximo. Está próximo ao arrebatamento da igreja. Quando nós olhamos o livro de 1 Timóteo, né? O livro de 1 Timóteo, nós vamos lá em 1 Timóteo e nós vemos outro exemplo. Quero mostrar para vocês mais dois eventos que testemunha também a previsão do arrebatamento da igreja. Como diz assim, ó, apostasia dos últimos dias. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Então, você veja que nos últimos tempos, né, que antecede também o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, muitos apostatarão da fé. Meus irmãos, não é difícil nós abrirmos a nossa rede social e nós encontrarmos muitas igrejas que apostataram da fé. O que é apostatar da fé? Afastar-se da fé genuína do Evangelho de Cristo. Quando nós pegamos a Bíblia e lemos o Evangelho de Cristo e nós vemos a postura de muitas placas de igreja, elas estão na contramão. Elas estão na contramão do modelo de pregação de evangelho, na contramão do modelo do testemunho que tem que se dar de um cristão verdadeiro, de um novo convertido, de uma pessoa que nasceu de Deus. Porque, meus irmãos, o que é a fé? Né? Eu estava aqui, um pouco aqui, deitado aqui pensando, né, nesse vídeo que já estava até anotado, venho conversando com a minha esposa sobre esse vídeo para gravar. Eu estava aqui deitado pensando nesse vídeo para gravar. E Deus trouxe algo aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Não é verdade? Olha só, fé, Hebreus 11, certeza de coisas que se esperam, certeza de coisas que se esperam, Hebreus 11, está escrito aqui, Hebreus 11, a natureza da fé, está escrito aqui, ó, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que nós esperamos? Qual é a sua esperança? Qual é a esperança do crente, do cristão? Qual é a esperança dele? Aí fala aqui, ó, a convicção de fatos que se não vê. Nós estamos esperando, nós temos convicção de algo que nós não estamos vendo, mas nós cremos que vai acontecer. Isso é a fé. A Bíblia diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Quem crê na Bíblia, ele crê que o universo foi formado pela palavra de Deus. Quem não crê, fica nessas ciências aí, que houve uma explosão e pererê, parará, aí a história que conta aí, pelo menos lá na escola, tá? Lá na escola, eu aprendi lá que o homem vem do Homo sapiens, né? Que nós éramos orangotango e foi desenvolvendo, e fomos desenvolvendo e nos tornamos isso aqui, né? Mas a Bíblia diz que nós viemos do pó da terra.
A ciência diz que eu vim do orangotango. Eu vou fazer o quê? Né? Pelo menos foi que eu estudei lá, não sei hoje em dia. Eu estou falando lá na minha adolescência, eu estou com 55 anos, fazer 56. Não sei se mudou, porque tudo muda. Né? Não sei se agora veio da barata, não sei. Mas pelo menos foi o que eu estudei. Mas a Bíblia diz que o homem foi formado do pó da terra à imagem e semelhança de Deus. E é o que eu creio. Eu creio na Bíblia. Agora, quando nós pegamos essa natureza da fé, que fala que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se vê, vamos pegar a história dos heróis da fé. A Bíblia fala aqui também que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Vamos pegar exemplos de fé. Pega exemplo de fé. Vamos falar de um exemplo de fé lá do Antigo Testamento? Depois a gente vem aqui no Novo Testamento. Mas vamos pegar um exemplo de fé. Um exemplo de fé. Noé. Estava tudo perdido. Tudo perdido. Mas a Bíblia diz o quê? Que Noé andava com Deus. Ele conservou a sua fé em Deus. E por isso ele foi escolhido por Deus para que ele construísse a arca, para que o plano de Deus com a humanidade continuasse depois do dilúvio, que levou a todos. Vamos falar de outro exemplo de fé. Abraão, sai da tua casa e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele foi, creu, ele acreditou. Se nós formos pegar aqui exemplos de fé, foram muitos no Antigo Testamento. E a fé, ela nunca anda separado de algo chamado obediência. A fé, ela anda abraçada com obediência. Todos os homens que manifestaram a fé, que vieram a testemunhar o seu Deus, que vieram mostrar o seu Deus, seguiram na obediência. Você veja, dois eventos de fé. Daniel, aquele que orar outro Deus no espaço, parará, e não ao Deus tal, vai ser jogado na cova do leão. A fé de Daniel e a obediência a Deus não deixou ele se desviar. Não deixou ele se desviar da sua fé em Deus. Foi para a cova dos leões. Os leões tocou em Daniel? Não. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se prostraram à imagem. Eles ainda disseram lá para o faraó: olha, quanto a isso nós nem precisamos te responder. Nós não nos prostraremos à sua imagem. Foram para a fornalha de fogo. O fogo consumiu eles? Não. Eles obedeceram. Porque a fé, a pessoa que diz que tem fé em Deus, ela obedece a sua palavra. Ela obedece a sua palavra. E quando eu digo que eu tenho fé em Deus, fé em Jesus, eu obedeço a palavra de Deus. Eu obedeço a palavra de Deus ao ponto de eu me converter a Ele de fato, de verdade. Porque o que é conversão? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, pessoal, o modelo, né? O que é uma plaquinha de conversão que eu mostrei para minha esposa mais cedo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a placa de trânsito que fala como é uma placa de trânsito de conversão, né? A placa de trânsito. Vamos lá. Abrir aqui, ó. Placa de trânsito de conversão. Deixa eu ver se dá para me mostrar para vocês. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Ó, a placa de trânsito de conversão. Olha aí. Tá dando bem para ver aí, não dá? Então, a placa de trânsito de conversão é mudar de direção. Todas as pessoas que se convertem a Deus, eu falava até mais cedo com a minha esposa lá embaixo, lá com nossos familiares, parentes ali, como se deu a minha conversão.
Como se deu a minha conversão? Como que eu me converti? Porque eu fui criado dentro da igreja. Eu fui apresentado na igreja tradicional. Só que eu era criança. Eu era criança, era adolescente. Eu me desviei, não dei continuidade. Eu fui me converter ao Senhor Jesus na minha juventude, lá com os meus 18, 19 anos, que eu fui me converter de fato, de verdade, que eu fui me batizar nas águas. Que eu me batizei nas águas. Que eu manifestei a minha fé. Quando eu ouvi falar de Jesus, né, na minha idade, da minha razão ali, né, eu ouvi falar de Jesus, eu quis Jesus. Eu quis Jesus. Eu fui para a igreja. Aceitei Jesus como meu Salvador. Busquei o batismo nas águas. Eu fui lá e me batizei nas águas. Eu quis me batizar nas águas. Por imersão. Porque a palavra de Deus diz o quê? Fazei morrer a vossa natureza terrena. Eu quero trazer aqui para vocês, o pessoal, o entendimento, tá, do que é servir a Jesus. Porque nós estávamos, foi ontem, né, conversando com um rapaz que foi nos levar ali num outro lugar, num compromisso. A gente foi conversando dentro do carro. Pessoal, a linguagem que as igrejas têm passado é muito feia. O que nós vemos lá da apostasia dos últimos dias, ao ponto das pessoas dizer assim: olha, as igrejas, parece que nós vamos na igreja, é feito um bom show. Não é um culto, é um show. Muitas igrejas é um show, cheio de glamour, entendeu? Cheio de luzes, pisca pra lá, aí vem um dançando, levantando, jogando fita pro alto, e pra lá, pra cá. E a gente sabe que o culto a Deus, o culto tradicional, não é isso. A gente conversava hoje, né? O culto a Deus. O que é celebrar um culto a Deus? Eu até dizia, nessa conversa com esse rapaz, eu até dizia, parece que as pessoas chegam na igreja, é um São Paulo Fashion Week. Quem vai chegar mais bonitinho, quem vai chegar com a roupa mais de marca, quem vai chegar com perfume cheirosinho, não que não deva, entendeu? Mas tudo são as intenções dos corações, o orgulho, a prepotência, tá? A pessoa sobe no altar para dar o testemunho, não para glorificar Jesus, mas para glorificar ela. Para glorificar ela. Testemunho porque conseguiu comprar um carro novo. Só Deus sabe como é que vai pagar as 36 parcelas ou 48 parcelas. Tá? Porque testemunho para mim é quem compra à vista. Isso é testemunho. Quem compra em 50, 60 vezes vai pagar 3 carros. Que Deus é esse que dá as coisas em 60 vezes? Que Deus é esse que dá um carro para a pessoa, um carro a pessoa vai pagar 3 carros? Hã? E tem uns que deram testemunho de que Deus deu um carro para ela. Eu não sei que carro é esse, que depois ela não conseguiu pagar a parcela, que foi lá o banco e pegou dela. Que testemunho é esse? Testemunho é esse? Então, meus irmãos, nós precisamos ter em nós esses entendimentos. Esse entendimento de que se converter a Jesus é o trabalho que a igreja tem que levar para as pessoas. A importância da conversão, a importância de se entregar para Jesus. Eu vou dar uma pausa, tá? Porque chegou meu tempo aqui, e na sequência nós vamos fazer a parte 2 desse vídeo, que nós vamos intitular como a conversão e o novo nascimento. Tá certo? Vamos partir para a parte 2 agora. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos, se preparem, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim.